CBN Recife, Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife, soluções financeiras para você crescer. Cidade Garapu, o lugar ideal para construir sonhos. Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da CBN. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Écio. E agora a gente vai discutir a respeito dessas trocas aí com os Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos crescendo, caminhando para um novo recorde, 43% de crescimento no primeiro trimestre, de acordo com a Anshan. Estamos bem na foto, então? É um pouco do contexto também, né, Mário? Quando você vai observar a composição das exportações, tem aí essa dinâmica da pressão inflacionária, dessa guerra, né, que atrapalha ou mexe com o comércio do eixo América-Ásia ou América-União Europeia, né, mas há também crescimento. Tanto é que em 2021 o Brasil bateu um recorde no comércio bilateral com os Estados Unidos, certo? Então, em 2022, como você disse, aí no primeiro trimestre já há um crescimento de 40,2% na comparação com o mesmo período de 2021. E é o maior valor de toda a série, ou seja, a gente está se encaminhando para um novo recorde, tá? Mas aí tem esses eventos aí geopolíticos, climáticos, que podem afetar a economia mundial, e daqui até o final do ano talvez a gente não tenha exatamente esse resultado. Mas, se tudo caminhar conforme o primeiro trimestre, sim, né? Quando a gente olha a composição, como eu estava dizendo, aí você tem o principal produto que aumentou para lá, né, em termos absolutos, foi o petróleo bruto, né? Esse item representa 10% das exportações totais para os Estados Unidos e teve um crescimento de 167% no período. O preço teve um aumento de 48,5%, mas o volume teve um crescimento de 79,5%. Então, foi nas duas direções, porque comércio exterior você tem que estar olhando variação de preço e de volume, né? Em seguida, você tem os semi-acabados de ferro e aço, que continuam dominando a pauta, com quase 14% dessa composição, e tiveram um crescimento menor, de 4,4%. E outro destaque que chama muito a atenção, que representa ainda 3% das exportações brasileiras para os Estados Unidos, mas que tiveram um crescimento de 725%, foram as carnes, né, as carnes bovinas para lá. Tá? E, inclusive, o Brasil se tornou agora o principal fornecedor aos americanos, na frente de Canadá, México e Austrália. Tá? Então, isso foi muito interessante, porque quando a gente olha lá atrás, em 2017, houve uma interrupção desse comércio, por conta de questões sanitárias. O mercado americano se fechou para as exportações brasileiras. Em 2020, ele foi reaberto, e aí houve essa retomada, né, onde agora o mercado americano é muito importante, né, para as exportações de carne bovina brasileira. Do outro lado, né, do lado da importação, aí a gente também teve um crescimento importante, e não somente localizado em um item específico. 8 dos 10 principais itens foram beneficiados. O principal deles, o gás natural, né, que aí veio para alimentar as termoelétricas brasileiras no ano passado, com crescimento esse ano também, né, de 263% no primeiro trimestre, né, somando aí 2,1 bilhões de dólares. Tá? E foi um crescimento muito mais pelo aumento de preços, que foi de 232%, do que da quantidade importada, que foi de 9%. Claro, a gente tem aí essa retirada da bandeira tarifária, mas a gente está falando do primeiro trimestre, né? Então, você ainda tem essa demanda acontecendo. Outros produtos energéticos, como óleos combustíveis e brutos de petróleo e também o carvão, tiveram uma elevação no início de 2022, certo? E houve um crescimento de mais de 90% nas compras de fertilizantes.
E isso tem muito a ver com o quê? Com a guerra, né, da Rússia com a Ucrânia, que dificultou a importação de insumos agrícolas lá da Rússia, né, por conta das sanções e até mesmo da dificuldade logística internacional. Então veja que a geopolítica, né, os acontecimentos em outros países vão configurando, reconfigurando o comércio internacional, tanto pelo lado das exportações brasileiras, como também pelo lado das importações. E qual é o que é que a gente tira disso tudo? É que o Brasil ele não pode estar escolhendo lados. Ele tem que conversar com todo mundo. Nem pode também ficar esperando somente vamos priorizar Mercosul, ou priorizar isso. Não, você tem que conversar com todo mundo. Sabe quem faz isso muito bem? O Chile. O Chile é o país com o maior número de acordos bilaterais de comércio no mundo. Veja só, aquele paísinho, aquela tripinha ali, é o país que tem maior número de acordos bilaterais. Eles sabem o que são muito bons, né, o que produzem de forma muito bem, e o resto eles importam. Então, eles têm acesso a vários mercados, e aí tem um nível de comércio muito mais elevado que o Brasil. Sigamos os bons exemplos, então, né, Écio? Obrigado, Écio. Até amanhã. Um abraço a todos, ótima semana. Até amanhã. Até amanhã. São 3h59 agora.